Por exemplo, no caso, teve aí um período em que aconteceram alguns atos de antissemitismo na França. E alguns estabelecimentos judaicos, houve swastika, ou alguns símbolos que sugeriram que havia aí um antissemitismo. E uma análise depois demonstrou que é possível, ou seja, é possível que cidadãos franceses tenham cometido esses atos, mas o vasto número de contas que compartilharam fotos foram contas criadas pelo aparato de segurança da Rússia. E por quê? Porque influenciar um debate num país aberto, em uma sociedade democrática, é muito mais simples do que você influenciar a opinião pública chinesa, por exemplo. Claro. Onde a China tem total controle, né? Pode simplesmente bloquear todas essas coisas. Mas sim, não, é uma presença grande, tanto que faculdades americanas hoje, e eu participo com frequência de processos seletivos, né, de programa de mestrado, doutorado, para cidadãos russos e americanos e chineses, por exemplo, é muito difícil você entrar num programa de PhD, por exemplo, de engenharia ou política. Os caras estão protegendo o conhecimento deles. A própria faculdade não quer problema com o FBI, cara. Porque se você tem para uma faculdade ter um doutorando que depois vai se revelar como um espião, é péssimo para a faculdade, que ela vai receber menos apoio governamental. Então teve um caso de um brasileiro que fez mestrado em Washington. Brasileiro, entre aspas? Porque era um russo com passaporte brasileiro. Meu Deus, cara. E ele fez mestrado e se candidatou para um estágio no Tribunal Penal Internacional em Haia. Nossa. E foi preso ao entrar na Holanda. Então, eu conheço o professor que foi o orientador do cara. E por que brasileiro? O passaporte brasileiro é o preferido de todos os espiões, porque todo mundo pode ser brasileiro. E você tem bom acesso. Né? A gente não está falando do passaporte afegão, que você podia pedir visto. Você pode entrar em qualquer país europeu, ficar 90 dias. É fácil se movimentar. E se você apresenta um passaporte brasileiro na fronteira, ninguém vai dizer, cara, você não é brasileiro. Peraí. É verdade. Todo mundo pode ser brasileiro. Todo pode ser brasileiro. Eu sou, inclusive. Meu passaporte é real. Eu tenho. Com muito orgulho. E assim, então tem uma coisa muito engraçada. Pra caralho com o teu nome, por exemplo. Teu nome não é um nome tipicamente brasileiro, mas foda-se, né? Qualquer um. Né? Então tem de tudo no Brasil. Então, e pouca gente na fronteira. Você vai entrar em Moscou, no aeroporto. Aliás, brasileiro pode entrar em Moscou e você recebe o visto na hora, enquanto o alemão precisa pedir com antecedência. Agora já não dá mais para entrar, por exemplo. Então, assim, é cheio de espião russo aqui para construir uma história brasileira, porque também é relativamente fácil, infelizmente, você fazer algum pagamento aqui para obter um registro local aqui, e aí o passaporte que você vai receber é real. É um passaporte emitido pela Polícia Federal. Não é um documento falsificado, entendeu? Você chega a existir. Então, aquele que foi preso na Holanda foi um passaporte emitido pela Polícia Federal. Ele era um espião russo. Sim. Que ele já estava há algum tempo no Brasil. Ele ficou uns anos, construiu uma história, ficou acho que 5 anos, falou com sotaque. Foi muito mal feito. Inclusive, ele foi preso porque manteve uma conta de LinkedIn com o nome real do cara. E aí os caras conseguiram identificar que ele acessou essa conta real desde o Rio de Janeiro, entendeu? Mas ele disse, os pais faleceram há muito tempo. Aí ele trabalhou um tempo na Baixada Fluminense, etc. E contou lá um negócio, se candidatou para fazer faculdade nos Estados Unidos, num lugar super bem conectado, para se inserir no sistema da elite burocrática internacional, como brasileiro. Mas muito, muito mal feito. Mas há evidências de que a quantidade é grande. E aqui também, nem só espião. No outro dia, por exemplo, eu não me lembro agora se eu acho que é alguém da Sérvia, de um outro país, foi morto em Santos, que era uma pessoa que, evidente, era uma espécie de... fez parte da máfia no leste europeu, fugiu, conseguiu um outro passaporte aqui.
teve um documento brasileiro. Ou seja, o Brasil, nesse sentido, atrai gente, obviamente, em função dessa característica muito peculiar, porque se você tem um passaporte indiano, eu, por exemplo, viajando com o passaporte indiano, o cara na fronteira vai dizer, isso aqui é esquisito. O único passaporte que tem esse mesmo poder seria o passaporte americano, porque todos nós, de certa forma, poderíamos também ser americanos, né? Porque é uma sociedade multiétnica, etc. Mas é muito mais difícil você falsificar um passaporte ou você obter por meios legais, é muito mais difícil. É muito mais difícil, porque o sistema às vezes cuida muito mais da segurança e tal. Então, assim, sim, estamos de volta nessa situação e países como a Índia, Indonésia, Brasil, no meio dessa guerra, e aí vamos falar do TikTok, no meio dessa guerra tecnológica, precisam achar um lugar. E o Brasil não quer ficar só com tecnologia ocidental, nem só com tecnologia chinesa. Então, o grande truque da Índia, do Brasil, vai ser: olha, a gente não vai tomar essa decisão, mesmo se a China e os Estados Unidos vão entrar em guerra, o que é uma realidade, infelizmente. A gente vai meio que manter uma situação autônoma. E para isso você precisa, obviamente, ter capacidade econômica, distribuir as dependências, não depender demais de um país. Por exemplo, a dependência brasileira do fertilizante russo é uma vulnerabilidade estratégica do Brasil. Qualquer outra coisa que a gente só compra nos Estados Unidos é uma vulnerabilidade estratégica. O grande drama é que isso não pode levar a gente a produzir tudo aqui, porque aí é inviável, né? Você lembra do Itautec? Não dá. Né? Se tinha um. Não tinha, mas ele era bem famoso. Sim. Então, assim, não dá. Então, assim, é uma ilusão de já agora vamos fazer tudo. Então, não vai dar certo. O Brasil já tentou isso. A chave é você realmente tentar desenvolver uma autonomia estratégica de escolher algumas coisas fundamentais ou se tornar tão importante para os dois lados que ninguém pode dizer, senão vai ficar do meu lado, então eu vou te punir. E o Brasil acho que tem esse potencial. Porque, por exemplo, assim, os europeus não gostam da postura brasileira em relação à guerra na Ucrânia, mas não tem o poder de pressionar o Brasil a mudar de... Vai ficar sem comida? Não vai, né? Não dá. Por causa da questão climática. Não tem como fazer. Isso não quer dizer que eu, às vezes, discordo, sobretudo a retórica do atual presidente da República, eu acho que é muito desnecessária. Fala demais, gera fricção sem ganhar nada. Então, assim, no outro dia, no ano passado, por exemplo, falou o Zelensky é tão culpado pela guerra que o Putin. Aí todo mundo fica chateado no Ocidente. Mas o Brasil não é que a Rússia agora deu mais do que... Não, a Rússia você não precisava falar. Fica mais no bastidor e tal. Não há necessidade. A Rússia está super feliz com a postura brasileira. Então não precisa provocar, sabe? Eu acho que teve um custo reputacional. A interpretação ucraniana é que o Brasil é pró-Rússia, né? A postura pró-Rússia. Mas então, assim, a decisão dos Estados Unidos em relação ao TikTok, ela é, acima de tudo, uma realidade geopolítica de dizer a gente não pode permitir que a rede social dominante, que vamos combinar assim, nós, a gente até somos velhos, a gente usa o Instagram, essas coisas, mas a geração Z é totalmente... É tudo TikTok. Tudo mais rápido. E exige, assim, a legislação chinesa é ambígua em relação à capacidade do governo chinês interferir nos assuntos internos de empresas. Isso quer dizer o quê? A partir de um determinado tamanho, uma empresa chinesa precisa dar uma cadeira no conselho ao Partido Comunista. E esse é um limite bastante baixo. Isso quer dizer que o Partido Comunista está basicamente presente em todos os grandes conselhos das empresas chinesas hoje. A ByteDance é uma empresa controladora da TikTok. O TikTok não existe na China. Ele só existe fora da China. Existe um outro aplicativo meio parecido, mas que se adequa totalmente à restrição de liberdade de expressão na China. Então, e tem outro nome, TikTok não existe. Então, se você tem uma rede agora, e vamos supor que daqui a 10 anos é a rede social dominante, essa rede
pode coletar informações que nem o FBI consegue coletar sobre a sua própria população. Isso não quer dizer que o Facebook ou outras empresas agem de maneira responsável em relação a esses dados. Mas, basicamente, eu não estou defendendo essa decisão. Eu acho inevitável no sentido histórico, vai acontecer de qualquer jeito, mas não acho particularmente inteligente agora. É mais uma questão também eleitoral, porque o único consenso entre os republicanos e democratas é sua postura anti-China. É o único lugar de consenso hoje nos Estados Unidos. Todo mundo odeia a China e há uma competição de quem é mais anti-China. E quem não é anti-China é comunista. Entendeu? Polarização total. É igual esse lance de Israel. Você não concorda com Lula, então você é sionista, pô, entendeu? Assim, então, assim, não tem como ser contra... Ou seja, é muito custoso politicamente antes da eleição dizer, não, gente, não faz sentido tirar esse aplicativo. Mas então, basicamente, os Estados Unidos dizem, olha, é perigoso a gente ter uma rede social que, teoricamente, pode ser obrigada pelo governo comunista a passar informações, né? No meio do nosso país, que o TikTok tá super consolidado, vai crescer muito. Simplesmente é uma droga que vicia muito mais do que o Facebook, essas coisas. E nenhuma empresa hoje consegue desafiar mesmo o TikTok no mercado americano. Então, basicamente, é uma consideração geopolítica acima de tudo. E eu postei um vídeo hoje mais cedo no Instagram falando sobre isso. E aí todo mundo comentou, mas não tem liberdade de expressão nos Estados Unidos. Não é sobre isso, né? Geopolítica... Agora, essa coisa... Esse é um comentário típico dos anos 90 ou 2000, quando realmente havia uma realidade em que empresas e multinacionais tomavam as principais decisões sem se importar com a geopolítica. Então você podia ter uma cadeia de suprimento hipercomplexa e o mundo realmente era super globalizado. Os Estados Unidos tentou fechar acordo de livre comércio com todo mundo. Hoje os Estados Unidos é protecionista. O Biden acaba de aprovar um negócio de bilhões e bilhões para produzir semicondutores nos Estados Unidos, para depender menos da China. Eu acompanho muitas empresas brasileiras aqui para prestar assessoria geopolítica e uma empresa brasileira, por exemplo, fornece insumos para a Tesla. É um insumo muito específico. E a Tesla pediu para todos os fornecedores montar um plano sobre como essa empresa reagiria a, por exemplo, um confronto entre os Estados Unidos e a China. Então, eles estão olhando essa situação e falando assim, de que forma? Porque não adianta só a Tesla se preparar se os fornecedores vão quebrar. Porque se, por exemplo, essa empresa, determinada empresa brasileira, vende muitos produtos nos Estados Unidos, mas alguns dos insumos vêm da China. E amanhã os Estados Unidos dizem, sabe o quê? Se você compra coisas da China, você não vende mais aqui. Acabou, amigo. Então, o que essa empresa vai fazer? Ela vai parar de comprar na China para não perder acesso ao mercado americano, só que daí ela não consegue mais fornecer nada para a Tesla. E a Tesla, com um fornecedor que não entrega, acabou. Né? Então, essas empresas todas estão nesse processo de diversificação. Que coisa! Então, essa desglobalização está ocorrendo e hoje os governos impõem as suas visões e definições, o que é estratégico e o que não é, sobre as empresas que precisam se adequar a essa realidade. Então, não é uma discussão sobre liberdade de expressão, tanto que o governo americano não quer fechar o TikTok, quer obrigar a ByteDance a vender o TikTok para um dono americano. Então, vai rolar lá para dizer, a gente corta essa conexão que existe não entre o Partido Comunista. Não tem mais nenhuma ligação com o Partido Comunista Chinês. Eu hoje, se você me pergunta se eu acho que o Partido Comunista obriga o TikTok de dar informações, eu acho que não. Porque se isso vazar, aí obviamente... É guerra, né? Não, aí tudo vai ser separado e rapidamente. Ninguém vai querer, né? Exatamente. Então você perde credibilidade. Então, eu acho que o que os Estados Unidos queria é evitar a possibilidade de ir lá na frente, talvez, não sei o quê. O que mostra que hoje os governos estão dispostos a arcar com um custo econômico grande
Por quê? Porque investidor chinês agora pensa 2 vezes na hora de fazer um investimento nos Estados Unidos. Porque amanhã você é obrigado a vender esse negócio e tal. Então é ruim para a economia, mas agora é tudo em nome da segurança nacional. Porque a gente de fato está de volta numa dinâmica de Guerra Fria. Então, eu acho que, por exemplo, carro chinês, não tem a menor dúvida de que daqui ao longo dos próximos anos, tanto a Europa quanto os Estados Unidos vão banir carros chineses do mercado. Por quê? Porque um carro chinês que vão ser carros autônomos não é só um carro, é um negócio que coleta informação, mais do que... não é sobre o carro em si, é sobre questão de segurança. E aí eu acho que a gente vai caminhar, porque ainda hoje existem coisas que não possuem semicondutores, mas daqui a 10 anos, cara, celular, óculos de realidade aumentada, tudo é tão sofisticado, coleta tanta informação, que os Estados Unidos vão banir praticamente todos os produtos chineses e os chineses vão banir todos os produtos americanos. Então a gente vai ter que aí ter 2 redes sociais e que para mim é realmente... Eu atuo eu acompanho o debate chinês, etc. Então a gente vai ter duas presenças aí nesses 2 mundos. Que interessante. Separados,